Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Estou aqui na casa do Senhor, reunidos junto, você e eu cá, para meditarmos a palavra de Deus. Que o Espírito Santo neste momento possa nos iluminar, meus irmãos, para meditar essa primeira leitura deste dia, nessa pequena meditação, pequenos minutos, mas que a gente possa abrir o nosso coração para entender essa plenitude desta graça que é a Trindade Santa, que é o Espírito Santo de Deus, um só Deus em três pessoas. Amém? Meus irmãos, vemos nessa primeira leitura dessa liturgia diária de hoje, lá em Atos dos Apóstolos, em que Apolo estava em Corinto e Paulo estava em Éfeso e encontrou uns discípulos que foram batizados, né? E ele perguntou: que batismo recebestes? Aí eles disseram: recebemos o batismo de João. E ele perguntou também se eles tinham recebido o Espírito Santo nessa plenitude, depois de abraçarem a fé, né? Depois de buscarem essa salvação por meio de Jesus Cristo. E eles falaram que nem sequer sabiam quem era o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, devemos ter sede do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, é aquele que move a igreja, é aquele que sustenta a igreja, é o Espírito Santo de Deus. É a promessa do Pai, a promessa em que ele diz que nunca nos deixaríamos órfãos, mas ele estaria conosco até o fim e até os dias atuais sempre. Deus esteve, Deus está e Deus sempre estará conosco pelo Espírito Santo, pela Santa Eucaristia, pela intercessão dos santos, pelo abraço do irmão, pelo sorriso, pelo toque do amor com os outros, com a caridade. Então, é importante reconhecermos essa plenitude deste amor, que é o Espírito Santo de Deus, e que ele move o nosso coração e move a igreja. E devemos ser cheios do Espírito Santo, devemos ter essa necessidade, esse querer, esse anseio de ser cheio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, um só Deus. E muitas vezes, meus irmãos, estamos aqui no banco da igreja e não entendemos de que muitas vezes achamos que é três deuses. Não deve ser isso. Devemos buscar o conhecimento. Só ama aquilo que se conhece. Um só Deus, mesma plenitude, mesma graça, mesma glória, onipotente, onisciente, um único Deus. E Ele possa transbordar o nosso coração no Teu Santo Espírito e possamos buscar, conhecer quem é o Espírito Santo. Possamos buscar, conhecer e experimentar este amor a partir do Espírito Santo. Aquele cristão e aquela pessoa que não deixa ser guiado pelo Espírito Santo é como se fosse rejeitar o próprio Deus. E é isso. É como se fosse e é rejeitar o próprio Senhor. Não rejeitemos, meus irmãos, o mover do Espírito Santo em nossa vida. O vento sopra aonde quer. E se ele estiver aqui, na nossa vida, no nosso coração, seremos lavados, seremos aqueles homens e mulheres novos, como os discípulos que saíram do cenáculo fortalecidos para anunciar o reino de Deus. Que possamos ter essa sede do Espírito Santo, que possamos buscar esse batismo no Espírito Santo de Deus, ser cheio do amor do Pai. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, até amanhã, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo e um cheiro para vocês. O Espírito Santo possa nos iluminar sempre. Até amanhã.